Boa noite, meu povo! Bora falar sobre stories e principalmente sobre como fazer stories sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, sem precisar colocar a carinha aqui, nem mesmo com foto, se você não quiser. Existem muitas formas da gente poder trabalhar os nossos stories e eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Ah, meu Deus! Apareceu uns filtros malucos aqui. Bora tirar esses filtros. Deixar essa carinha aqui para vocês. Boa noite, Jana. Áudio tá bom? Som tá bom? Alguém pode me confirmar? Enquanto eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Como fazer stories sem aparecer. Boa noite, dona Pamela. Tudo bom? Boa noite, Silvia. Tudo bem, minha gente? Bora lá. Quem aqui morre de vergonha de aparecer, de botar a cara nos stories, de gravar vídeo? Quem? Me contem. Quem tem medo? Quem tem medo, vergonha, receio? Não sabe como fazer? Oi, Silvia. Tudo bem? Quem tem? Ninguém tem? Todo mundo aqui é meio cara de pau, tipo eu? A Silvia falou que tem vergonha, a Pamela também. É muito normal, né? É muito comum. Eu também tinha, né? Apesar de não ser nem um pouco tímida, porque eu não sou, eu também tinha receio, assim, sabe? De fazer stories, de gravar vídeo. Muitas vezes até as primeiras lives que eu fiz aqui, eu ficava muito travada, assim, muito receosa. Mesmo já fazendo aula no YouTube, mesmo já dando muitas aulas no Zoom, fazendo mentoria, na hora de aparecer no Instagram, o sentimento é que a gente acaba ficando mais exposto, né? Parece que é essa sensação, assim, poxa, tô muito exposto e todo mundo fica com certo receio. A boa notícia é que a gente consegue vender tanto no feed como nos stories sem aparecer, né? E hoje eu vou conversar com vocês sobre o que vocês podem fazer nos stories, como vocês podem conduzir os stories, tendo resultado, criando relacionamento, tendo engajamento, tendo vendas, sem precisar aparecer aqui. Porque o mais importante não é a gente aparecer. O mais importante é sempre o que a gente vai falar, os assuntos que a gente vai tratar. E hoje eu quero explicar um pouco para vocês sobre os cuidados desses assuntos, as técnicas para a gente fazer stories melhor e também falar especificamente dos formatos que vocês podem usar nos stories sem aparecer. Beleza? Todo mundo aqui comigo? Boa noite, Alicia. Boa noite, Liz Modas, Carlas, tudo bem? É isso mesmo, né, Silvia? A Kelly, eu lembrei, né? A Kelly da KPN Contabilidade não tem coragem ainda de fazer vídeos e não tem problema, minha gente. Eu sempre comento com vocês que no digital não existe o tem que, né? Tem que fazer live, não existe o tem que gravar vídeo, não existe o tem que fazer stories aparecendo ou falando. A gente precisa fazer aquilo que é viável pra gente fazer hoje. Esse é o ponto mais importante, tá? Aquilo que eu consigo fazer hoje dentro de uma lógica de vendas com as informações corretas. É nisso que a gente precisa dar foco, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, toda vez que eu vou pensar em fazer stories, eu tenho que ter em mente a seguinte questão. Primeiro aspecto, tá? Os stories, eles são uma ferramenta de relacionamento com quem já me acompanha. Então, toda vez que eu vou criar um conteúdo para os stories, assim como qualquer conteúdo, qualquer ação que eu vou fazer no Instagram, eu preciso agir de maneira intencional, entendendo em qual parte do processo de vendas ele se encontra. Os stories se encontram nesse lugar. Ele é um conteúdo de relacionamento com quem já me segue, que tem o objetivo de conquistar a confiança desse público, conquistar a confiança em como eu trabalho e conquistar a confiança naquilo que eu vendo. Então, conteúdo de stories é sempre meio de funil.
tá? Conteúdo de relacionamento. Estamos entendidos até aqui? Todos entendidos? Todos claros? Todo mundo tem receio, né? A Liz colocou, eu também não tenho coragem de fazer vídeos. Depois a gente vai se soltando e vai fazendo, mas pode fazer a vida toda sem aparecer, né? Eu tenho clientes hoje que eles não aparecem nos stories, eles não aparecem no feed e eles continuam vendendo, eles continuam ganhando seguidores e as coisas continuam acontecendo tudo normal. Então, o primeiro ponto é esse, entender em qual parte do processo os stories se encaixam, estamos entendidos que ele é relacionamento. Eu não faço stories para ganhar seguidor, tá? Os stories não me ajudam a ganhar seguidor. Pode até aparecer um ou outro, porque alguém compartilhou algum conteúdo teu, mas não é o objetivo principal dele, não é o foco principal. O foco é conversar com quem já chegou aqui. Fazer com que as pessoas entendam melhor o que você vende, entendam melhor quem é você, entendam melhor como você trabalha, entendam os teus diferenciais, tá? E conheçam os teus serviços, conheçam os teus produtos. Esse é o objetivo. Quais são as formas que eu posso fazer stories sem aparecer? Eu vou falar das técnicas para depois avançar no conteúdo, no recheio. Vou trazer uma sequência também bem bacana para vocês, uma sequência excelente para a gente aumentar a visualização, para aumentar o engajamento. Mas vamos começar pelas técnicas do como fazer. Primeira coisa, eu não preciso fazer stories com vídeo. Eu posso fazer stories escrevendo. Então, eu posso simplesmente trabalhar com texto aqui dentro da live não, né? Lá dentro dos stories. Que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um fundo escuro, um fundo liso, um fundo colorido do próprio Instagram, do próprio Stories e vou escrever em texto. Tudo que eu quero falar, tudo que eu quero comunicar, seja uma oferta, seja um passo a passo, seja um conteúdo, eu posso fazer escrevendo. Não tem problema nenhum. Qual é o cuidado nesse sentido? Não façam stories com texto gigante. Não façam stories com texto gigante. É melhor você fazer vários stories, fazer uma sequência com textos menores, com leitura rápida, ou até mesmo aquela técnica que você deixa um pedacinho aqui, no próximo stories esse pedacinho fica meio apagado, você complementa com texto e assim por diante. Então, você pode simplesmente escrever, sem usar imagem nenhuma, só texto. Eu conheço várias pessoas que vendem muito e elas usam o fundo preto e texto branco e tá tudo certo. Posso trazer um sticker, posso trazer uma enquete ali do próprio Instagram, mas eu posso trabalhar com texto e funciona. Outra forma que eu posso fazer, eu posso usar imagens. Então, acho que é a Liz. Pelo que eu entendi aqui, a Liz vende moda e acessórios. Acredito que a Liz venda bijuteria, né? Vamos supor que seja bijuteria. Mas poderia ser bijuteria, poderia ser roupa, poderia ser qualquer outra coisa. A Liz pode trabalhar com imagens. Imagens dos produtos. Elis, eu vendo serviço, né? Eu não tenho produto para botar imagem. Você pode trabalhar com imagens de banco de imagens. Você pode buscar imagens no Google, em bancos de imagens gratuitos, que vão contextualizar aquela informação. Qual é o problema de quem normalmente trabalha com produto? Eles até utilizam imagens do produto, só que as sequências são o quê? Simplesmente apresentando aquilo que eles vão vender. Não é uma sequência construída, não é uma sequência que informa, não é uma sequência que traz um conteúdo relevante. E daí, se eu não tô a fim de comprar aquilo naquela hora, eu nem vou olhar. Porque você não tá fazendo o quê? Me ensinando a usar aquilo que você vende. Você não tá me explicando as características de uma forma que eu entendo. Você tá simplesmente tentando vender. Então, hoje, eu tenho alguns clientes que a gente trabalha com os stories deles só com imagens de banco. E eles vendem serviços. Eles não vendem nem produto para eu criar uma sequência apresentando aquele produto. Eles vendem serviço e a gente constrói uma sequência usando imagens de banco. Você pode fazer isso. Você pode fazer com imagens
do ambiente que você tá. Então, vamos supor que eu tô montando um relatório e eu quero contar sobre um case de um cliente meu, para quem trabalha com serviço principalmente. Tô falando sobre um case, sobre resultados. Eu posso tirar uma foto do relatório, da mesa, do espaço que eu tô trabalhando e complementar com texto. Eu posso fazer dessa forma. A outra forma que eu posso fazer, para quem quiser ir se soltando um pouquinho e experimentando, é você fazer o vídeo. Então, assim, eu vou contar, por exemplo, sobre a necessidade de uma empresa. Ou vou ficar no exemplo do case, tá? O mesmo exemplo do case. Eu vou falar do case e depois eu vou falar de acessórios também, para vocês perceberem a diferença. Eu tô visitando uma empresa e eu quero contar sobre o case daquela empresa. Qual era o problema que ela tinha, quais foram as técnicas que a gente utilizou, por que a gente utilizou aquelas técnicas e quais foram os resultados. Eu posso filmar o espaço que eu tô. Eu posso estar filmando com a câmera virada para lá, com a câmera ao contrário do que tá aqui, e eu tá falando por trás. Essa é uma forma para quem tá a fim de começar a se desafiar um pouquinho e experimentar fazer vídeos mesmo sem aparecer. O que está acontecendo? Você está contando a história, você está contando o case, mas você está mostrando o ambiente. Ah, eu não estou no ambiente, eu estou aqui fazendo o relatório. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso estar gravando o vídeo, filmando o relatório que está aqui na minha frente, apontando aqui com o dedo algum dado, alguma informação. Isso super funciona também. Então, eu posso escrever só o texto, eu posso usar imagens dos produtos ou imagens de banco e complementar com o texto, ou eu posso filmar o espaço que eu tô e ir falando por trás. Só a minha voz vai aparecer. No caso da Liz, vamos pegar o exemplo dela, que vende acessórios, em vez de ela simplesmente colocar a foto dos produtos como texto, vamos supor que ela vende pulseira, anel, colar, brinco. Ela pode pegar e filmar a peça e ir falando, mostrando os detalhes, falando que aquela peça faz um conjunto bonito com aquela outra peça, filmando aquela outra peça. Ela tá filmando só o que tá ali na frente. Ela não está aparecendo. Então ela pode fazer isso com texto ou ela pode fazer falando por trás. Quem aqui hoje utiliza essas técnicas? Quem aqui já utiliza uma dessas técnicas? E a terceira forma de fazer, eu tô falando das técnicas primeiro, depois eu quero falar dos pontos principais de conteúdo e também vou entregar uma sequência para vocês que eu acho muito bacana de usar, tá? A outra técnica que eu adoro, acho muito boa e poucas pessoas utilizam, que é você fazer como se fosse um áudio. Então, vamos supor que eu queira contar um case, que eu queira explicar um passo a passo e que é alguma coisa mais complexa de ser explicada, que talvez com o texto fosse ficar muito longo, muito cansativo, eu ia ter que fazer muitos stories ou eu tô sem tempo. Só que ao mesmo tempo, eu não tenho nada para mostrar, né? Eu quero contar o case da empresa X, mas eu não quero revelar qual é a empresa X. E eu não tenho um relatório, eu não tô num ambiente para filmar. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tapar a câmera assim, como eu tô tapando a câmera aqui com vocês, e falar sobre. Eu posso transformar o que teoricamente seria um vídeo em um áudio, onde eu vou estar explicando um passo a passo, onde eu vou estar explicando um conteúdo, onde eu vou estar contando algum case, onde eu vou estar contando uma novidade, onde eu posso estar contando a minha história pessoal, sem aparecer. Simplesmente tapando a câmera. Isso aqui é muito bacana para quem responde caixinha de pergunta. Então, muitas vezes você está respondendo a caixinha de pergunta, você quer começar a interagir, conversar mais com as pessoas. Um ponto importante, você tem que dar uma resposta que talvez se ela for escrita, ela pode parecer grosseira ou pode parecer pesada demais, porque muitas vezes
a nossa escrita, a gente pode estar escrevendo, falando como um anjo, né? Olha, toma cuidado com isso, ou isso aqui que você está fazendo é errado, pode trazer resultados ruins, pode te prejudicar, pode causar esse efeito que não é bacana. Então você pode tá escrevendo pensando dessa forma e a pessoa tá lendo o que você está dizendo assim, não faça dessa forma, não use isso. Porque aquilo pode bater para ela, porque as palavras são secas. Cada um dá a interpretação que quiser. Então, muitas vezes, quando você tem que dar uma resposta que pode parecer mais agressiva, mas você também não quer aparecer, faça isso. Tampe aqui, faça um áudio. E qual é o segredinho que é importante? 2, tá? Eu gosto de usar 2. Um não tinha antes, agora ele tem. Você pode colocar legenda. Você pode colocar uma legenda. Então, eu tô falando assim, tô fazendo um stories assim, e tem uma legenda aqui traduzindo aquilo que eu tô fazendo. O stories hoje coloca legenda automático. Lá naquelas figurinhas, naqueles gifzinhos, você pode pesquisar lá a legenda, ele traz as legendas automáticas. E a outra coisa que eu gosto de colocar quando eu vou responder em áudio, ou quando eu tô orientando os meus clientes a responder em áudio, é colocar aquele gifzinho como se fosse de ondas sonoras. Ou um aviso para as pessoas ligarem o som. Porque se de repente elas batem numa tela preta sem nada, elas podem pular achando que foi um erro. Se você põe um aviso de ligar o som, ou põe um gifzinho de áudio, isso faz com que as pessoas parem para olhar. Então, são técnicas de como fazer que vocês podem utilizar. A Silvia, essa de tampar a câmera, eu nunca vi. É que, na verdade, você transforma o que seria um vídeo em áudio, né? Eu gosto, acho que é legal, fica num estilo podcast, tu pode até criar um nome, né? Então, assim, para responder caixinha ele é muito bom, mas ele pode servir para contar histórias, para contar cases, para contar várias coisas. A Silvia colocou, estou fazendo algumas coisas que não estão relacionadas com a liderança e acabo não mostrando, já que meu perfil está voltado para a liderança, por isso fico sem postar. Silvia, olha só, sim, seria tipo um podcast. Responder assim, é como se você respondesse com áudio, tipo um audiocast, um podcast, essa é a lógica, tá? Quando você fala aqui que você está fazendo algumas coisas que não estão relacionadas com a liderança e por isso você não posta. O que vocês podem observar? Então, isso é muito interessante para quem trabalha com serviços, de repente não conseguiu ainda conquistar o perfil de cliente que quer, dentro do nicho específico que está atuando e que está trabalhando. Vamos supor, como eu conheço um pouco da Silvia, eu vou dar exemplos aqui mais palpáveis, tá? Vamos supor que você está fazendo uma mentoria ou que você está fazendo um processo de mapeamento comportamental para alguém ou para alguma área ou para algum setor que não seja de liderança, que é o setor que você quer atuar, tá? Vou supor que seja isso que você está trabalhando. Você pode trazer que você está fazendo esse trabalho, só que em vez de focar que você está fazendo esse trabalho para o público X, você fala da técnica que você está utilizando. Então, vamos dar um exemplo, que você está fazendo um processo de mapeamento comportamental. Você pode falar que hoje você está fechando um relatório ou que você vai dar uma devolutiva sobre mapeamento comportamental que tem tal objetivo ou que traz tal resultado ou que você está na etapa Y desse processo, que traz clareza em relação a X, Y, Z. Então, você não foca no público, você foca na técnica, você foca em falar do serviço que você realiza, com qual cuidado, dos ganhos que ele traz, dos benefícios que ele traz, sem deixar claro para quem é, entendeu? Você pode fazer dessa forma. Falamos sobre as técnicas. Quanto às formas, falamos sobre as formas, né, de fazer. Quanto às formas, minha gente, alguma dúvida? Sobre essas formas de fazer os stories sem aparecer, alguma dúvida? Porque agora eu quero começar a falar sobre o conteúdo em si, sobre o mais importante,
sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de construir os stories. Me digam aqui sobre as formas, sobre as técnicas, clareza, entendimento. Todo mundo começou a pensar em algumas formas de fazer? Raquel, eu só dou bom dia e compartilho uma publicação minha. Então, o exemplo da Kelly é uma forma de não fazer, tá? Não é só compartilhar a publicação. A gente pode, tá? Não é que, não posso, tá? A gente pode só compartilhar a nossa publicação do feed. Só que só compartilhar a nossa publicação do feed é muito pobrinho, é muito pouco. Dificilmente a gente vai ter resultado. Lembram que eu falei no início que a lógica dos stories, onde ele se encaixa no nosso processo de vendas, é no relacionamento, é na conversa, é em conquistar a confiança das pessoas? Os stories, assim como a live, que eu tô aqui respondendo vocês, estimulando vocês a tirarem dúvidas, a fazer perguntas, os stories, a gente precisa pensar em estímulos para as pessoas reagirem, estímulos para as pessoas conversarem, estímulo para as pessoas perguntarem, estímulo para as pessoas comprarem. Então, se eu simplesmente vou subir uma publicação seca ali, dificilmente vai ter interação, dificilmente, né? A pessoa vai pular. O que você pode fazer? Vamos pegar o exemplo mais básico, tá? O mais clássico. Eu fiz as minhas 3 publicações da semana no meu feed, ou as minhas 2 publicações da semana no meu feed. O que eu posso fazer nos stories? Eu posso pegar aquela publicação que eu tá lá no feed e eu posso compartilhar lá nos meus stories. Só que o que eu posso fazer a mais? Eu posso fazer uma pergunta. Eu posso colocar uma enquete se as pessoas sabiam ou não sabiam daquilo, já é uma forma de interação. Eu posso colocar ali, vamos supor que eu ensinei 3 formas de fazer stories sem aparecer. Eu posso compartilhar essa publicação lá nos meus stories, né? Tá no meu feed, vou compartilhar nos meus stories e eu posso colocar assim, vou te contar mais uma. E eu vou lá e acrescento uma informação. Que pode ser com texto, pode ser com áudio, sem aparecer. Pode ser com uma imagem mais o texto, sem aparecer. Eu posso complementar. Ou eu posso subir lá a publicação e colocar assim, vou te dar um exemplo sobre isso. E você vai e complementa com um exemplo. Então, não coloque só a publicação pela publicação. Não coloque só a publicação sequinha. Essa é uma das formas. Eu coloco a publicação e eu estimulo uma interação. Eu trago um conteúdo extra e eu pergunto se a pessoa sabia ou não sabia, se conhecia ou não conhecia, se já aplicou ou não aplicou. Posso usar também essa mesma publicação e abrir uma caixinha a respeito. Então, por exemplo, vou fazer lá, pegar o mesmo exemplo, tá? Compartilhei sobre 3 formas de fazer stories sem aparecer. Eu posso abrir uma caixinha, vou colocar lá, agora aproveite e tire suas dúvidas. Quais são suas dúvidas sobre stories? E já abro a caixinha na sequência. Aproveito o conteúdo, aproveito a linha de raciocínio e faço um complemento. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer stories que eu acho mais interessante e eu aconselho vocês a fazerem é pegar, então, eu criei, vou manter a mesma lógica, tá? Criei ali o conteúdo de 3 formas de fazer stories sem aparecer. Em vez de eu compartilhar a publicação, é melhor que eu pegue os cards que eu usei naquela publicação e eu coloque ele nos stories. E aí eu posso colocar em cada uma das formas uma enquete. Essa você conhece ou não conhece? Essa você utiliza ou não utiliza? Você acha essa fácil ou difícil? Eu posso ter a mesma pergunta nas 3. Né? Tô dando ideias que vocês podem variar as perguntas. Quem trabalha com produto, né, com acessórios, vamos pegar o exemplo da Liz, acessórios. Prefere esse ou esse? Então,
Então, ao invés de eu só apresentar os produtos, vamos pensar, a Liz quer vender brinco naquela semana. É o foco dela, vender brinco. Em vez da Liz só apresentar os brincos e o valor, aquela sequência de brinco na seca lá, ela pode dizer assim, vou apresentar 6 modelos de brincos que estão em alta para o dia a dia. Ou 3 modelos de brincos que são super tendência para o verão. 6 modelos de brinco perfeito para quem ama brinco pequeno, para quem adora argolas, para quem gosta de chamar atenção. Ela pode trazer os brincos no contexto da pessoa. Aí você se interessa em olhar os brincos ou não. Aí o que a Liz pode fazer na hora da apresentação? Ela pode trazer 2 no mesmo story e botar uma enquete na mesma pegada. Você prefere o 1 ou o 2? Essa é uma forma de interação. Ela já começa a avaliar o que o público dela gosta mais. Entendem? Esse é um formato. Outro formato, em vez da Liz só botar os brincos e o valor, ela pode botar lá a fotinho ela prometeu 6 brincos, ela pode botar lá a fotinho do brinco e ela pode explicar um pouquinho. Ah, esse aqui é banhado a ouro, ele causa um efeito assim, ele fica maravilhoso com uma roupa dessa cor ou para usar num ambiente como esse. Preciso contar uma big história? Preciso falar sobre tudo isso? Não. Eu posso escolher uma frasezinha, um detalhe. Quando eu tô contando isso sobre o produto, a pessoa se interessa em saber. Não tá só o produto seco, não é só uma oferta. Não é só uma oferta. Entendem? Vamos pegar agora deixa eu dar um outro exemplo, tá? Que ela pode fazer. A Liz tá lá tentando vender os brincos dela essa semana. Não, mas a Liz tem brinco e colar que ela quer vender. Ela pode, em vez de apresentar os brincos, os colares, ela pode apresentar as combinações. Ela já pode apresentar. Isso estimula até aumentar o ticket de vendas. Ela pode trazer o colar com o brinco. O que combina com o quê? Como combina com o quê? Trazer ideias de conjuntinhos. Pensem sempre assim, o que eu posso fazer para facilitar a vida do meu cliente? O que eu posso fazer para ajudar o meu cliente a entender melhor aquilo que eu vendo e comprar mais facilmente, comprar mais rapidamente, tá? Pensem dessa forma. Vamos pegar para serviço, quem vende algo que não é palpável como os produtos. A Pamela colocou, o que é interessante para quem irá começar agora um Instagram de cursos. É legal fazer vídeos já? Assim, tu pode fazer vídeos, né? Os teus cursos são para concursos, né, Pamela? Já tô ligada no que tu tá querendo vender. Assim, você pode começar a fazer vídeo, você já pode começar a fazer stories, mas antes de tudo, você precisa definir teu posicionamento, você precisa organizar o teu Instagram e os teus vídeos precisam ser para atrair público novo, aplicando a estratégia de formação de público. Então, hoje para você, por exemplo, para quem tá começando, tá? Não só no caso da Pamela, para quem tá começando, não vale a pena você começar um Instagram fazendo stories. Você precisa começar um Instagram pensando em atrair pessoas. Então, teus primeiros 15 dias precisa ser organizando a casa e implementando estratégia de atração de público. Depois você começa a fazer stories. Depois você começa a fazer conteúdo de relacionamento. Antes, conteúdo para atrair, tá? Deixa eu responder aqui, eu já vou explicar como fazer uma sequência para serviços. A Kelly perguntou, quantos stories por semana? Todo dia, toda hora? Tenho pessoas que postam 200 stories, eu não tenho tempo para ver tanto e estou sendo sincera. E não precisa, né? Assim, essa realidade de postar 200 stories é uma realidade para pouquíssimas pessoas e para quase ninguém, né? Para quem é blogueiro. Para quem vende, para quem usa o Instagram
para ser uma ferramenta de comunicação e vendas do seu serviço, né? Você usa você não depende dessa ferramenta. Você usa essa ferramenta para que as pessoas te conheçam o que você vende e compram de você. Minha orientação é sempre o quê? Se possível, é bom fazer todos os dias. Se eu for fazer todos os dias, eu não preciso fazer 200, não preciso fazer 50, eu não preciso nem fazer 20. Eu posso fazer uma sequência de uns 3 stories, uns 3 takezinhos, tá? O que é o importante que vocês têm que ter em mente? Eu não posso sumir da vista do meu cliente. Por isso que você pode postar 2 a 3 vezes por semana no feed, se você seguir a lógica de vendas, e você pode fazer os teus stories também seguindo o teu planejamento comercial, pensando que eu preciso fazer o que eu sempre tenho que ter em mente nos stories, tá? Pensem aqui comigo. Eu tenho que ter uma ação de relacionamento com o meu público. O que eu vou fazer de relacionamento com o meu público para fazer com que ele queira voltar toda semana para cá? Que ele queira ver aqui. Então, vamos pegar o exemplo da Kelly, que trabalha com contabilidade. A Kelly pode ter um quadro semanal, um dia da semana, que a Kelly compartilha informações, novidades ou dados de mercado sobre o universo da contabilidade focado no público dela. A Kelly faz um compilado das principais informações da semana, daquilo que é importante. E ela pega um dia por semana e compartilha. Ela pode ter. Isso é um relacionamento, tá? Isso é uma ação que é útil, que ajuda o cliente, que mostra o entendimento da Kelly. Ela tá falando sobre aquele universo. Pode ser sobre um imposto novo, sobre uma data importante. Ela tá trazendo informações do mercado. A outra ação que a Kelly poderia fazer dentro desse universo de compartilhamento é, uma vez por semana, se mostrar em movimento. Então, falar sobre um case de algum cliente, ou falar sobre algum processo que eles estão implementando, algum desafio que surgiu naquela semana, ou algum resultado que surgiu naquela semana. Ela está compartilhando o quê? Coisas que dão autoridade a respeito daquilo que ela faz. A Kelly também pode e deve, uma vez por semana, fazer uma oferta. Como que ela vai fazer essa oferta? Ela pode fazer de vez em quando uma oferta direta, falando que ela tá com a agenda aberta, falando como funciona o serviço XPTO que ela tem. Ou ela pode fazer essa oferta de maneira indireta, que é o quê? Eu botar numa situação, eu vou falar de uma situação. Se hoje você está pagando muito imposto, ou se hoje você tem dúvidas se você está cumprindo com todos os requisitos legais ou não, preste atenção no próximo story. Daí ela vai lá e fala, eu não sei quem é o público da Kelly, tá? Mas vamos supor que seja um microempreendedor. Ela vai lá e vai falar quais são as situações. Tome cuidado com isso. Você precisa fazer A, precisa fazer B, precisa fazer C. Isso é o que eu posso fazer por você. Com mais segurança, com mais agilidade, com mais rapidez, barari, barará. Isso é uma oferta indireta. Então, tenham em mente nos stories, você pode fazer dia sim, dia não. Minha sugestão para quem não tem muito tempo, não tem muita paciência, é que se você não consegue fazer todos os dias úteis, que você se organize para fazer dia sim, dia não. E dentro desse dia sim, dia não, que dá uma média de umas 3 vezes por semana, sempre tenha em mente essas ações. Eu preciso fazer uma oferta toda semana nos meus stories. Todo mundo tem que fazer pelo menos uma oferta por semana nos stories. Eu preciso fazer uma ação de relacionamento. Eu preciso gerar algo útil aqui nos meus stories para que as pessoas queiram voltar. Para que as pessoas queiram continuar me seguindo.
o que eu posso trazer de informação útil? E essa informação útil está pautado no quê? Está pautado naquilo que você vende. Está pautado em como você trabalha. Eu faço poucos stories, mas toda quarta-feira eu tô aqui trazendo uma informação útil para vocês. Toda quarta-feira eu tô aqui ensinando alguma coisa para vocês, que está pautado com aquilo que eu trabalho. Conseguem entender? E eu tenho que pensar o que eu vou fazer de interação. E quais são as formas que vocês podem fazer para estimular interação? Uma das formas para estimular a interação é a famosa caixinha de perguntas. Mas não é só a caixinha que funciona. O exemplo que eu dei de quando você apresenta um produto, se você prefere A ou B, com uma enquete, é uma forma de interação. A maneira que você pode colocar... Ah, Elisa, eu não tenho produto, caramba, como é que eu vou fazer isso? Fale de situações. Vamos pegar o exemplo da Kelly de novo, Vamos pegar o exemplo da Pamela, que vai trabalhar com concurso. A Pamela pode botar enquete no sentido assim, na hora de estudar, você tem mais dificuldade com A ou com B? Ou na hora de se preparar para um concurso, existe o tipo de pessoa A, o tipo de pessoa B. Qual é você? Na hora de se preparar para a redação, existe o tipo de pessoa A e a pessoa B. Qual é você? Você tem mais dificuldade com C ou com D? Com Y ou com X? Você pode falar das situações. Então, quem vende produto vai apresentar o produto. E vai perguntar se a pessoa conhece, não conhece, se prefere, se não prefere, se usou, se não usou. Se gostou, se não gostou. Quem vende serviço pode fazer a enquete, a interação com situações. Você passa por isso? Você já passou por isso? Você é assim ou você é assado? Você enfrenta assim ou você enfrenta assado? E por fim, eu posso tanto abrir uma caixinha perguntando, né, qual dúvida a pessoa tem, ou me conta aqui qual de todos esses você prefere, com qual desses você se identificou mais, ou melhor do que uma caixinha, que é muito melhor. Eu posso pedir para a pessoa me contar na DM. Me conta aqui na DM com qual dessas situações você se identificou, qual perfil é você ou qual você gostou mais, que eu vou te dar uma orientação, que eu vou te dar uma sugestão de uma combinação perfeita. Prometa uma resposta. O que você está fazendo quando você usa essa técnica de interação? Você está fazendo as pessoas mexerem nos teus stories, torna a sequência mais atrativa, a sequência mais interessante, aumenta o engajamento, o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante e começa a apresentar ele para mais pessoas. Quando as pessoas respondem o teu direct, o Instagram entende que aquela pessoa se interessa muito pelo teu conteúdo. Então ele vai apresentar mais vezes o teu conteúdo para aquela pessoa. Vocês entendem que E assim, eu não preciso fazer uma ação gigantesca. Eu posso fazer isso com 3 situações distintas. E depois, na última, pedir para a pessoa conversar comigo. E aí eu posso fazer isso por uma... Vamos pensar que eu estou falando de marketing digital. Eu posso fazer essa sequência de interação de maneira geral sobre as dificuldades no Instagram. Concordam comigo? Eu posso fazer essa sequência de interação sobre conteúdos para as redes, para os posts. Eu posso fazer essa sequência de interação sobre stories, sobre live, sobre venda no WhatsApp, sobre o medo de aparecer, sobre a dificuldade de gravar vídeo. Então eu posso falar tanto da situação macro, como eu posso falar das pequenas situações. Conseguem entender? Essas são as formas que a gente pode fazer story. E uma maneira mais simples, mais usual de fazer stories, usando as técnicas que eu falei lá no início de não aparecer, é você usar o contexto do teu dia. É você falar do atendimento que você está fazendo, é você falar do relatório que você está construindo, é você falar
das peças que você vendeu, do material que chegou, do material que você vai encomendar, da situação de atendimento que você teve, como você ajudou aquele cliente. Esse é um tipo de conteúdo, gente, maravilhoso, que é contar sobre o nosso dia. Então, assim, se você pega lá no final do dia ou na manhã do dia seguinte, né? E de novo, não é fazendo vídeo, é usando uma das técnicas que eu falei antes. E você conta para os teus seguidores aqui sobre uma situação que tu vivenciou, como assim, a pessoa chegou, eu vou fazer o resumo e depois eu quero mostrar para vocês que isso pode ser usado para produto ou para serviço, tá? A pessoa chegou com tal situação, ou ela tinha um problema, ou ela tinha uma dúvida, ou ela buscava alguma coisa. Eu não vou falar nome, eu não vou falar empresa, eu não vou expor ninguém, eu não vou botar foto de ninguém. Não preciso colocar. Mas eu vou falar o que a pessoa me falou quando ela chegou aqui para atender. E aí eu posso contar essa história pelo viés do quê? De qual foi a solução que eu indiquei e qual foi o resultado que ela teve com isso, ou o quanto ela ficou satisfeita com isso. Ou posso contar pelo viés de que ela chegou falando isso, mas aí eu analisei, eu perguntei, eu entendi melhor e eu percebi que era outra coisa e por isso eu ofereci tal item que deu tal resultado. E eu posso fazer isso para roupa, para a pessoa que chegou procurando a roupa para uma festa de 15 anos e não sabia que estilo ela queria. E aí eu usei a minha técnica X de entender como ela era, observei tal item e propus tal peça e ela saiu encantada, maravilhosa, que caiu como uma luva. Eu posso fazer isso para joias, eu posso fazer isso para perfume, eu posso fazer isso para cabelo, eu posso fazer isso para limpeza de pele, eu posso fazer isso para uma mentoria, eu posso fazer isso para um serviço de contabilidade. Todo mundo atende cliente. Eu posso fazer isso num restaurante. E a pessoa chegou, pediu um prato, ou a pessoa chegou e falou que estava em tal situação. Preciso fazer todo dia? Não preciso. Mas duvido que não aconteça alguma situação inusitada pelo menos uma vez por semana com você, no teu atendimento. Seja de uma solução certeira e até mesmo erros, falhas que você cometeu e que você aprendeu com aquilo. Um cliente que de repente não ficou tão satisfeito, mas você fez uma ação e reverteu, e aí você está fazendo o quê? Mostrando a tua forma de trabalhar. Você está falando do teu serviço, você está falando dos resultados que você gera, e você está falando da tua forma de trabalhar. Uma vez por semana fazendo isso. Uma vez. Faz sentido ou não faz? Kelly, no início, a Kelly perguntou, se ninguém interagir, pode ser uma análise ruim? No início, é sempre mais difícil a gente ter interação, tá? O início é sempre mais difícil. Nem todo dia você vai ter interação. Por exemplo, hoje a live aqui tem bastante gente perguntando, bastante gente interagindo. Mas eu já fiz live aqui que as pessoas pouco interagiam. Eu deixei de fazer por isso? Não. Eu analiso quais são os temas que vocês interagem mais, aí eu trago de novo. Eu tomo cuidado para observar, cara, eu falei sobre isso, não teve reação nenhuma, nem dúvida o povo tinha. Quando eu falo sobre tal assunto, o pessoal pergunta. Então, no início a gente tem pouquíssimas interações, nem todo dia a gente tem interação, a gente vai ganhando público, ganhando a confiança da galera quando a gente se mantém constante, quando a gente se mantém fazendo, tá? Esse é o ponto mais importante. E aí você vai variando os assuntos e vai entendendo o que gera e o que não gera, tá? A Lisa colocou, eu que trabalho com artesanato, como coloco nos stories? Quase nunca coloco e tenho vergonha de aparecer. Lisa, no início da live eu falei sobre as formas de fazer sem aparecer, né? No teu caso com artesanato, cara, tem muita sequência bacana que você pode montar. Exemplo, curiosidade, né? Curiosidade sempre desperta engajamento e interesse.
A Lisa pode... É Lisa, né? É. A Lisa pode pegar os itens que ela vai trabalhar naquele dia e botar ali os itens em cima da mesa e tirar uma foto e fazer uma enquete ou fazer uma caixinha de pergunta. O que será que vai sair hoje? Qual peça que vai sair hoje? Ela pode fazer uma enquete de A, B, C ali com as possíveis peças ou pode deixar uma pergunta para a galera interagir. Na medida que a Lisa está construindo, ela pode tirar uma outra foto do meio do processo. Vamos supor que ela está no meio do processo, saiu daqueles itens soltos, já deu um formato ali, um corpinho para a coisa que ela está fazendo. Ela pode tirar a foto e falar sobre a técnica que ela utilizou. Estou fazendo aqui a base XYZ para dar segurança. Eu não sei nem o que a Lisa faz, né? Mas para dar segurança, para dar firmeza, para dar mais beleza, para dar durabilidade, seja lá o que for. Aqui eu uso a técnica X. Ela pode colocar em texto. Ela tá falando sobre a forma como ela trabalha. Ou ela pode manter a lógica da curiosidade. E agora? Vocês acham que é o quê? E agora? Vocês acham que tá mais para isso ou mais para aquilo? E no final, ela revela o que ela produziu naquele dia. E quando ela revela o que ela produziu, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar o produto dela. E aí ela vai falar que aquele produto foi feito usando a técnica X, que ele é perfeito para decorar um ambiente Z, ou não sei qual é o teu artesanato, tá, Lisa? Mas vamos supor que seja perfeito para usar em tal lugar. E a Lisa provavelmente produz todos os dias. E todos os dias a Lisa pode trabalhar da mesma maneira. Ora despertando a curiosidade, ora falando da técnica. O que ela vai estar fazendo o tempo inteiro, minha gente? O tempo inteiro. Ela vai estar gerando interação, gerando relacionamento e fazendo oferta. Esse é um dos modelinhos que ela pode usar. E se ela começar a fazer esse, e ela não precisa aparecer. Foto e texto, foto e texto, foto e texto. Consegue entender? Faz sentido? E para quem tem dificuldade em ter ideias, o que eu vou postar, sobre o que eu vou falar, vocês precisam montar a matriz de conteúdo de vocês. Isso vale para os stories, isso vale para os posts. Sem a matriz de conteúdo, sem mapear o público, sem ter o PDV do público, vocês não conseguem. E o nosso querido ChatGPT, ele ajuda a identificar essas dúvidas que o público tem, essas informações que ele quer saber, e ele ajuda a construir sequências de story. Toda essa sequência, por exemplo, eu quero falar sobre tal assunto, mas eu não sei como deixar isso aqui numa sequência mais atrativa. Não sei como deixar isso aqui. Você pode pedir para o ChatGPT e ele constrói a sequência. Ele vai falar para ti, no Stories 1, coloque esse texto, esse texto, esse texto. Você só vai copiar de lá e colar aqui. Aí eu quero fazer uma oferta nos meus stories, mas eu não sei fazer uma sequência de oferta bacana nos meus stories. O ChatGPT constrói a sequência para você. Ele constrói toda a sequência. Você pode fazer isso usando o ChatGPT gratuito, ou você pode digitar aqui máquina e liberar o curso que eu construí do ChatGPT com scripts que vão te ajudar a fazer stories, posts, mensagens do WhatsApp, roteiros de vídeo, todos os conteúdos que você precisa para as tuas redes sociais. Eu montei todos os scripts para você copiar e colar no ChatGPT. Esse copiar e colar desse script e a maneira como eu montei esses scripts, não vai sair um conteúdo generalista. Vai sair um conteúdo customizado para a tua realidade, customizado para o teu negócio. E isso vai fazer com que vocês ganhem muito e muito tempo e vai fazer com que vocês tenham stories de qualidade. Então pensa assim, uma vez por semana, tu tá sentando lá para criar os teus posts, certo? Com esse script que tem lá, você vai programar um assistente que ele vai escrever todo o conteúdo do teu post.
Daí tem um outro script que você vai programar o assistente para ele escrever suas sequências de story. Em 1 horinha, ali, sentadinho na frente do ChatGPT, depois meia hora, ou às vezes até menos, você vai sair com o conteúdo dos teus 3 posts e com o conteúdo da tua sequência de stories. Tudo isso, todas essas sequências, e ainda tem uma vantagem, tá? Lá dentro eu botei um script que você pode falar assim, eu quero que esse texto aqui saia numa linguagem mais inspiracional. Eu quero que esse texto aqui saia numa linguagem mais vendedora. Todos esses comandos estão prontos. É copiar e colar. Tudo isso por R$ 199, que você ainda pode parcelar em 12 de R$ 19,90. R$ 199, minha gente. Você não consegue nem pagar um social media para criar 9 posts para você, que é o que você precisa para alimentar um mês. Você não consegue. Você não vai encontrar um social media que faça isso. E por R$ 199 você vai ter ali no ChatGPT um especialista para criar post em carrossel, post simples, stories, apresentação do teu serviço. Como eu faço uma apresentação desse serviço? Então, para você conhecer os detalhes desse curso do ChatGPT, você digita aqui máquina, que eu te envio no direct. Todos os detalhes, você dá uma olhadinha com calma. Se tiver dúvida, você pode conversar comigo ali no direct, que eu te explico os detalhes. Mas é uma ferramenta para que você consiga... Quem aqui, né? Eu sei que todo mundo sonha em pagar um social media para criar o seu conteúdo. Mas talvez hoje não tá sobrando grana para contratar um social media. E essa configuração do ChatGPT vai fazer com que você tenha esse social media na palma da tua mão. Quem estiver vendo o replay dessa live aqui no Insta, pode colocar nos comentários também máquina, que eu envio o link para vocês. E quem estiver vendo o replay dessa live no YouTube, o link tá aqui embaixo. Pode clicar, conferir os detalhezinhos. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct. E tem também o botão do WhatsApp ali na página para vocês conversarem com a equipe. Agora me contem, a live de hoje ajudou? Tiveram boas ideias de como fazer stories, do que fazer? Entenderam como é possível a gente fazer stories interessantes sem aparecer? Entenderam como fazer stories é muito mais simples se a gente entende qual é o objetivo dele? Amor, Pamela, que bom, que bom. Mais importante de tudo, minha gente, apliquem, tá? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E, acima de tudo, se planejem, se organizem, tá? Se organizem para conseguir fazer as ações. Não deixem para usar o Instagram quando dá para usar. Criem uma rotina. Criem uma rotina para usar essa ferramenta para se comunicar e vender para o cliente de vocês. Euzinha, por exemplo, não faço muito stories, mas eu criei uma rotina que toda quarta-feira eu paro 1 hora e tô aqui conversando com vocês, entregando conteúdo, tirando dúvidas e sempre fazendo uma oferta. Se eu só fizesse oferta aqui nessa live, muita gente não ia voltar e vocês não iam ficar. Eu entrego conteúdo, eu tiro dúvidas, eu dou exemplos para quem tá aqui ao vivo e eu faço uma oferta. Dessa maneira. Eu me programo para fazer isso. Essa live, ela é pensada de maneira intencional, para cumprir com esse objetivo de relacionamento com quem começa a me seguir. Então, você pode escolher. Vou fazer stories para me relacionar, vou fazer live. O que é melhor? O que tu faz hoje? Mais facilmente. Eu gosto de fazer live. Acho mais fácil. Para mim é mais tranquilo. Porque eu gosto de explicar em mais detalhes. A Fabiana, show, tô começando hoje, mas adorei a aula e as dicas. Que bom, Fabiana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Toda quarta-feira tem live aqui e toda segunda-feira tem aula lá no YouTube às 17 horas. Certo, minha gente? Bora aplicar, tá? Quem quiser liberar acesso ao curso ou conhecer mais detalhes do curso do ChatGPT, só digitar máquina. Vocês vão receber a página de vendas para conferir os detalhezinhos, aí vocês decidem se compram ou não. Mas meu conselho é,
comprem porque vai facilitar demais a vida de vocês. É muito útil, é muito bom, facilita demais as coisas e principalmente faz com que vocês comecem a construir conteúdos da maneira mais correta. No mais, um beijão, um bom restinho de semana e tchau, tchau!